Olá pessoal, sejam bem-vindos à sua segunda aula do nosso curso Jovens Programadores. Hoje a gente vai falar sobre algoritmos e sem mais delongas, vamos lá. Então, bom, essa aqui é a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre introdução a algoritmos, a gente vai dar um geral sobre isso para você entender muito bem do que se trata realmente fazer um código, um algoritmo, algum programa, né? Então tudo isso está englobado nessa parte aí, então vamos lá. Bom, primeiramente, o que é um algoritmo, né? Vamos perguntar o que é isso, né? O que é esse tal de algoritmo que todo mundo fala aí, né? Bom, algoritmo nada mais é do que são passos pré-determinados, né? Então, se por exemplo, eu quero escrever meu nome no papel, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu pego uma caneta, certo? Vou pegar uma caneta e vou tirar a tampinha dela, depois eu vou colocar a caneta no papel e escrever o meu nome. Bom, isso são passos pré-determinados, certo? Então você tem que seguir uma série de passos para obter sucesso na tarefa que você está fazendo, né? Então, bom, aqui tem uma imagem ilustrativa, né? Eu vou para esse caminho ou para esse caminho. O algoritmo ele vai estar pré-determinado isso, né? Então, um programa também é baseado nisso, né? Então, um algoritmo não é uma definição 100% computacional, né? Essa definição segue fora da computação, mas a gente vai entrar dentro do ramo da computação aqui. Bom, uma receita de bolo pode ser considerada um algoritmo. Claro, você segue uma série de passos em uma certa ordem e vai obter sucesso se você seguir esse tipo de passo. Então, por exemplo, uma receita, ela precisa desses passos aqui, desses elementos aqui, para depois você seguir os passos e colocar no, lá na sua panela e fazer a sua receita. Então, por exemplo, a receita do bolo de chocolate. Você vai pegar, aquecer o forno a 180 graus, untar uma forma redonda, numa taça você bate 175 gramas de manteiga, de açúcar e por aí vai. Se você pegar esses passos aqui e colocar eles em ordem diferente, vai funcionar? Provavelmente não, né? Você não vai ter o seu bolo em mãos ali se você não, ou você tem que deixar para aquecer o forno por último, né? Então não, provavelmente não vai funcionar. Então, o algoritmo ele segue essa parte, esses passos pré-determinados, né, que você deve seguir para obter sucesso no que você está fazendo. Bom, mas a gente está no curso de computação, né? A gente está num curso aqui de programação, né? De jovens programadores. Então, vamos entrar nessa parte da computação, né? Bom, um computador, quando ele foi criado, ele é bem diferente do que a gente conhece como computador hoje, né? Então, o computador nada mais era uma máquina feita para fazer cálculos, né? Então, a gente tem aqui uma foto, né, do computador, de como que era antigamente. Ele fazia cálculos que é uma parte maçante, uma parte repetitiva para um ser humano fazer, né? Então vamos adentrar nessa parte dos computadores, né? Bom, o que são os computadores? São cérebros eletrônicos? Não sei. Bom, os computadores são máquinas, né, por si só. Eles não são inteligentes. Então, todo mundo acha que um computador é muito inteligente, fala, poxa, tem uma máquina que ganha de um jogador de xadrez aí, que joga xadrez automático, ela não é inteligente? Bom, o computador, ele nada mais ele faz o que você mandar para ele, nada mais e nada menos, como coloquei aqui, né? O computador vai fazer exatamente o que você mandar, nada mais e nada menos do que isso, certo? E eles não são inteligentes, alguém projetou e deu todas as características que ele possui, né? Então, o que você programar, o que você fizer com o computador, os procedimentos que você dá para ele, ele vai executar aquilo sem mais ou sem menos daquilo, certo? Bom, os computadores têm a facilidade de lidar com determinado assunto e uma familiaridade com alguma área de conhecimento. Por exemplo, um computador pode realizar um cálculo 10 bilhões de vezes mais rápido que um cérebro humano, né? Então, tá aí explicado o exemplo do xadrez, né? Ele faz nada mais do que o cálculo que foi pré-determinado para ele. Então, ele vai fazer aquele cálculo e ele consegue fazer isso muito mais rápido que nós, né? Mas ele por si só não é inteligente, ele não consegue pensar como a gente pensa ainda, né? Então tem várias discussões nesse meio aí das inteligências artificiais, redes neurais, mas isso vamos deixar mais para frente, certo? Então, avançando aqui. Então pensa em
tarefas procedimentais e repetitivas. Por exemplo, aqui o exemplo do Charlie Chaplin, aqui do filme da Revolução Industrial, né? Ele tá, ele tá até louco, ele tá maluco aqui fazendo isso, porque são tarefas repetitivas, né? Você acha que um computador faria isso aqui melhor do que ele? Com certeza. Tanto é que hoje em dia não existe mais esse tipo de indústria, né? Isso aqui é tudo controlado por máquinas, né? São máquinas que fazem isso, porque você consegue programar uma máquina para fazer isso. Então, qualquer tarefa que seja procedimental e repetitiva, provavelmente um computador consegue resolver. Então, você vai programar aquilo para fazer aquilo e ele vai conseguir fazer aquilo muito melhor do que um ser humano, certo? Porque ele consegue fazer cálculos mais rápidos, ele não tem esse problema da repetição, né? Então ele o cérebro é diferente de um cérebro humano, com toda certeza, certo? Então tá aí um bom exemplo de como o computador pode ser útil. Tá, mas a gente falou de algoritmo, falou de computador, e como que eu posso criar o meu algoritmo, né? Eu tô aqui nesse curso para isso, eu quero criar os programas, né? Quero fazer meus algoritmos, né? E então vamos lá, né? Como que eu posso criar um algoritmo de computador? Bom, existe uma série de passos rigorosos para você criar esse tipo de programa, né? Então você tem que seguir esses passos, senão você não vai conseguir criar o seu algoritmo, o seu programa, não vai funcionar. Então vamos avançar nesses passos aí. Bom, só tomar uma água aqui. Bom, os passos para criar um algoritmo são o seguinte. Um algoritmo pode ser definido como uma sequência simples e objetiva de instruções para solucionar um determinado problema, como a gente já viu. A instrução é uma informação que indica ao computador uma ação elementar a executar. Então, sim, é aquilo que eu falei, você vai dar a instrução para ele e vai executar, sem passar e sem diminuir daquilo, certo? E a sequência, essas instruções, elas devem ser finitas, então você não pode dar instruções para sempre, porque um computador não é um recurso infinito, ele é finito, né? E ela não pode ser ambígua. Então, como assim ela não pode ser ambígua, né? É, você não pode dar instruções de meio termo para um computador. Isso não existe na computação, né? Então você fala, eu quero que você soma mais ou menos esse número aqui. Bom, não existe isso, né? Eu quero que você leia esse dado mais ou menos. Não existe, né? Então, ou você lê ou você não lê. Então, por que não pode ser ambíguo? Porque cada instrução do algoritmo deve ser precisamente definida sem permitir mais de uma interpretação do seu significado. Os algoritmos devem se basear no uso de um conjunto de instruções bem definido que constitui um vocabulário de símbolos limitado. Então você vai ver isso na hora de programar, que nada é ambíguo. Por isso que existe o famoso 0 e 1, né? Então, para o computador, basicamente ou ele está ligado ou ele está desligado, né? Então, ou ele está 0 ou ele está 1. Então, esse é o famoso código binário que a gente vê nos filmes aí, por aí, o famoso código binário, né? Então, é isso daí. Ligado ou desligado. Não existe 0.5. Ou é 0 ou é 1. Bom, o que um algoritmo de computador pode fazer, né? Ele pode fazer tarefas simples, né? Como vocês vão ver agora, e tarefas muito complexas que a gente vê todos os dias aí, que a gente usa diariamente todos os dias aí, né? Então, ele é capaz de realizar tarefas como ler e escrever dados, avaliar expressões algébricas, né? Então, vamos lá, ler e escrever dados, o que que é? Você pode ler um dado, né? Então, assim, vai ter alguém que vai usar o seu programa, né? Independente do que seja, vai ter alguém que vai usar aquele programa. Então, você pode ler esses dados vindo desse usuário, né? Então, você vai ler e escrever dados. O que que é escrever os dados? Você vai imprimir os dados, né? Então, por exemplo, o algoritmo de somar. Você vai ler dois números e vai escrever um certo número, que é a soma dos dois números, entendeu? É basicamente isso. E, bom, nesse mesmo exemplo da soma, você pode avaliar expressões algébricas. Então, como eu disse antes, o computador ele foi feito para calcular, né? Ele foi feito, primeiro o computador foi feito para calcular, era para fazer cálculos ali. Então, ele ainda tem nativo nele as expressões algébricas, como somar, diminuir, dividir, multiplicar, fazer módulo e por aí vai. Todas essas coisas que vocês conhecem da matemática aí, né? E ele consegue tomar decisões com base nos resultados das expressões avaliadas. Então, por exemplo, você pode pegar os dois números, né? E você pode ou somar ou diminuir, mas você que vai mandar, entendeu? Você que vai fazer nele.
você vai fazer para ele, entendeu? Então ele vai conseguir tomar decisões baseadas nessas expressões avaliadas. Ele pode também repetir um conjunto de operações, então um exemplo da esteira do Charlie Chaplin lá, ele pode repetir, né, várias vezes, o tanto que você mandar, ou sei lá, você não precisa mandar, você pode escrever, dizer que ele vai repetir aquela tarefa até alguma coisa acontecer. Então vocês vão ver tudo isso ao longo do curso aí, né? Tá, então a gente já aprendeu os passos e eu deve estar se perguntando de novo, como que eu posso criar um algoritmo de computador, né? E bom, a resposta é bem simples, né? São linguagens de programação. Bom, se eu estou conversando com você aqui, eu estou falando português, certo? Então essa é a nossa língua em comum, né? O computador ele não fala português, ele fala 0 e 1, ele fala binário, entendeu? Essa é a língua dele. Só que tem como a gente falar em binário com ele? Tem até tem, mas é bem complicado. E para isso que existem as linguagens de programação. Então chegou algum cientista da computação e criou uma linguagem de programação. Então, existem várias linguagens de programação para vários objetivos, para vários meios e objetivos, né? Tá aqui o exemplo de algumas aí, né? São todas linguagens de programação. E uma linguagem de programação nada mais é do que um meio para você conversar com o computador. Ela tem um tipo certo de escrever e uma ordem certa de escrever, talvez. E você vai escrever, né, um certo código nesses tipos, nesses princípios, e vai um programador, um computador vai entender o seu programa, certo? Aí ele vai executar aquilo que você escrever para ele. E nesse curso aqui a gente vai ensinar C, vai ensinar a linguagem C, que está até aqui, ó, C, C, né? Que é uma das linguagens talvez mais antigas, né? Não a mais antiga, mas talvez a mais antiga e também a mais famosa, talvez. Ela foi usada para construir vários sistemas que você usa hoje. Então, por exemplo, o Windows, Linux, esses aparelhos celulares aí foi todo basicamente vieram do C. E também outras linguagens de programação foram criadas a partir do C, como por exemplo o C++, o Java. Aí, por exemplo, sei lá, o Ruby vem do Java, então quer dizer que o Ruby veio do C também, entendeu? E por aí vai. Então, o C é uma linguagem muito legal, assim. Ela dá pra você fazer muita coisa com ela. Existem linguagens mais fáceis de se escrever, como por exemplo o Python, mas o C ainda é a linguagem mais ensinada nos cursos de graduação e também ele é uma linguagem bem bacana, porque você vê meio que os fundamentos da computação nele, né? E você vai tá trabalhando com certeza com uma boa linguagem, né? Então, a gente vai utilizar a linguagem C. Bom, agora que a gente já sabe tudo isso, vamos programar, né? Não tem mais o que fazer, vamos programar. Então, eu vou abrir aqui o meu Code Blocks, certo? Bom, espero que vocês estejam vendo aí. Bom, o Code Blocks, ele é uma ferramenta para a gente programar em C, né? Tem como você programar outras linguagens, mas não vamos fugir disso. A gente vai programar em C nele. E, bom, o jeito de você criar um projeto no Code Blocks deve estar por aí no curso. E, basicamente, depois que você criar um projeto, você vai ter essa estrutura aqui, né? Então, você vai ter esse main.c aqui, que é o seu arquivo principal. E você vai escrever seus programas nessa ideia aqui. Ou você pode utilizar a ideia que você quiser, certo? Então, bom, vamos criar nosso primeiro programa aqui, e eu vou ensinar para vocês como que faz isso. Bom, o C, a primeira coisa que você tem que fazer nele, você tem que incluir as bibliotecas nele. Não vou entrar a fundo aqui o que é uma biblioteca, mas você tem que seguir essa estrutura aqui, então você tem que criar. Então vamos lá. Você vai utilizar essa palavra aqui. Vamos incluir a biblioteca, a standard, a padrão do C, né? Você pode incluir a lib também, que ela é interessante, certo? Então a gente incluiu essas duas bibliotecas, então você vai ter sempre na linguagem C, você vai ter sempre esse cabeçalho aqui, certo? Sempre vai funcionar dessa forma. Bom, após isso a gente vai criar a nossa função main, né? Que um programa ele sempre vai ler a função main, que é a função principal do programa, certo? Bom, para a gente criar isso aqui, a gente dá um int main, né? Esse int aqui é um tipo inteiro,
que vai ser o retorno da função. Não precisa decorar isso agora, vou explicar já já. E bom, agora tudo que você escrever dentro dessas chaves aqui vai ser executado pelo programa. Tudo que você escrever aqui dentro vai ser executado, a não ser que você impeça isso, entendeu? Então, vamos lá, vamos escrever, né? A gente pode escrever o que quiser. E, bom, o programa, ele tem dois tipos de inputs, dois tipos de ferramentas, como a gente já comentou, que é o input e o output, que é nada mais ou menos que a entrada e a saída do programa. Então, vamos usar aqui uma função de output, né, que é a função de printf. A gente pode usar o printf aqui, e a gente utiliza dessa forma aqui, e tudo que a gente escrever entre aspas aqui vai ser executado. Então, eu vou escrever olá mundo, certo? E a gente tem que, todas as linhas, a gente tem que terminar com ponto e vírgula, né? Todas as linhas nessa função aqui, porque este ponto e vírgula aqui significa uma quebra de linha. Então, significa que eu estou terminando essa linha aqui e posso escrever outra aqui agora, certo? Então, vou escrever olá mundo e é o que ele tem que printar na tela, certo? Eu posso dar uma barra invertida N para ele quebrar uma linha, né? Significa meio que um enter aqui. Então, bom, a gente... Opa, escrevi include errado, ó. Include, certo? Tem esses erros de sintaxe nosso código. Você pode ter dois tipos de erro no seu código. Um erro de sintaxe, que é um erro na escrita, igual eu falei, o código ele segue um padrão de escrita, por isso que ele é chamado de código. E tem um erro de sintaxe e semântica. A semântica é quando a sua sintaxe está correta, então você escreveu tudo certinho, mas a sua lógica está errada, certo? Então, são esses dois tipos de erros. Nesse caso aqui, que eu deixei, foi um erro de sintaxe, certo? Que eu escrevi errado. Então, vocês vão ver ao longo da programação que tem isso. Então, a gente clicando aqui, o nosso código tem que rodar. Então, ele escreveu no nosso... Ele cria um programa aqui, né? O CodeBlocks, ele cria um programa e ele vai escrever o que você mandou. Olá, mundo, certo? Exatamente, escreveu Olá, mundo. Porque foi o output que eu mandei para ele, né? Então, esse printf aqui, ele mandou Olá, mundo. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Então, vamos lá para a segunda parte, que são o jeito de eu fazer um input. Então, eu tenho meu usuário ali, então o usuário, no caso, é você, né? Que vai criar um programa, você mesmo vai testar. Como que eu faço para o meu usuário escrever alguma coisa no meu programa? Bom, existe outra função para isso também, no C. Ela é chamada de scanf. Você abre e fecha chaves. E você vai colocar o tipo do dado aqui. No caso aqui eu vou ler um inteiro, né? E tem que colocar uma vírgula aqui, eu coloco agora esse e comercial e eu vou colocar o nome da minha variável. Então eu vou colocar número, né? Tá, mas cadê essa variável minha? Bom, eu tenho que criar. E é aqui que entra a tipagem de dados. Bom, o que é uma tipagem de dados? Os tipos de dados são... Tem três tipos de dados, na verdade, né? No C tem dois, né? Mas que são os tipos numéricos e os tipos de strings, que são caracteres, certo? Que são letras, frases e por aí vai. A gente vai primeiro entrar aqui nos numéricos. Então, bom, nos numéricos existem o tipo int, o tipo float, e vamos ficar só nisso daqui basicamente. O que é um int? Um int é um inteiro, né? Então você vai escrever, você vai imprimir um número inteiro. Então, para quem não lembra da matemática, o que é um número inteiro? É um número sem casas decimais, certo? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 25, 35, isso são números inteiros, certo? E float são pontos flutuantes, que são números com vírgula, né? Números decimais. Então, 35,5, 2,5, 1,5, tudo isso são tipos float, né? Então, a gente vamos começar somente nesses dois tipos. E também tem o tipo, que é o tipo de caractere que chama char, que serve para você ler.
letras, frases e por aí vai, né? Então, vamos lá. Essas duas barras aqui, elas significam comentário. Então, isso aqui, comentários vão ser ignorados pelo programa, certo? Quando ele for ser executado. Então, vamos lá. Eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, né? E vou chamá-la de número, certo? Então, esse é o nome da nossa variável. E aqui agora eu vou ler ela. A gente é obrigado a ler a ler uma variável? Não, mas se você declarou ela, provavelmente você vai querer ler ela, né? Porque você não vai deixar ela ser, você vai deixar ela inutilizada, né? Então é basicamente isso. Então a gente aqui vai lá, vai colocar número e a gente pode printar também esse número. Ah, como que eu faço para printar um número? Um número inteiro, né? Uma variável. Bom, você coloca primeiramente o tipo dela, vírgula, e o nome dela, certo? E a gente pode quebrar a link também, né? Então é isso, você pode printar a variável, imprimir a variável assim. E, bom, ao a gente executar o código, ele primeiro vai pedir para a gente ler o número, certo? Que essa variável é um número. Ele vai imprimir o que a gente digitou, né, que é o número, e ele vai imprimir esse olá mundo. Então é isso que tem que acontecer, a não ser que tenha um erro aqui, né? Então vamos ver, será que tem um erro aqui? Bom, pelo visto não, ele executou. Então, o meu número, eu quero colocar o número 5. Então, ele vai ler esse número 5, eu tenho que dar um Enter aqui, certo? E ele vai imprimir o 5 e olá mundo. Então, dá um Enter. Ah lá, ele imprimiu 5 e olá mundo. Perfeito, certo? Agora, por exemplo, se eu quero agora colocar uma variável float e eu quero colocar no outro número, então número 2, né? Número segundo, sei lá. E bom, como é que a gente faz para a gente ler um float? A gente dá novamente a função de leitura, que é a função scanf, e dá um %f de float, né? O D grava que ele é diferente, mas essas funções você tem que decorar elas. Mas com o tempo, não precisa decorar, na verdade, com o tempo você vai utilizar elas e você vai acabar decorando, porque essa você utiliza muito. Então, bom, eu vou ler, eu coloco a vírgula E comercial, dou um número 2, certo? E agora aqui, ao invés de imprimir a nossa variável inteira, eu vou imprimir a nossa variável float e vai imprimir ela. Então a gente pode executar, a gente tem dois métodos de executar. Ou você clica aqui, que ele vai compilar o seu código e já executar, ou você pode apertar simplesmente o F9. Ele vai funcionar, certo? Então vou ler aqui 2.5, lembrando que é ponto, não utiliza vírgula em linguagem C. Utiliza ponto, ele vai ler o 2.5. Bom, tem algum erro aqui, mas ele printou e colocou o olá mundo, certo? Então, bom, ah, certo. Bom, vamos prosseguir aqui. A gente vai prosseguir para o tipo char, né? Então, vamos apagar todo esse código aqui de int e vamos apagar esse olá mundo aqui também. E, bom, eu vou declarar uma variável do tipo char, vou chamá-la de letra. Bom, o que é essa letra aqui? É uma letra. Bom, o tipo char significa caractere, né? Então, basicamente, o que você vai ler aqui, a gente vai ler e vai colocar aqui %c de char e você vai ler a letra. E bom, a gente pode printar da mesma forma, letra, certo? E bom, aqui a gente não pode ultrapassar o caractere, então a gente precisa colocar uma letra, simplesmente, certo? Não pode colocar duas, é somente uma. Vocês vão ver mais pra frente como que cria uma palavra, né? Então, para o vídeo, para a aula não ficar tão longa, a gente vai ver somente esse tipo char aqui. E, bom, vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Vou digitar a letra C, ele imprimiu a letra C e é isso.
Bom, agora que a gente já viu isso daqui, vamos para o nosso primeiro programa, certo? Que é o nosso programa de somar, de somar dois números, né? Então, vamos lá. Como que eu faço para somar dois números? O que que eu preciso? Quais são os passos que eu preciso seguir para somar dois números? Bom, o primeiro processo é ler dois números, somar eles e imprimir, certo? Esses são os passos. Então, bom, para a gente ler, a gente precisa declarar. Então, declarar dois números, num 1 e num 2, certo? Aqui eu coloquei uma vírgula. Posso fazer isso, né, para declarar duas variáveis. Isso aqui significa que eu estou tirando, né, essa parte aqui, vou colocar outra variável e o ponto e vírgula significa que eu terminei essa linha, certo? Eu não posso escrever nada assim, né? Então eu vou para outra linha. Também agora eu vou criar na outra linha que é uma variável soma. E eu vou colocar que ela é igual a zero, correto? Bom, como é que eu faço para ler esse número 1 e esse número 2, né? Eu vou utilizar o scanf, vou colocar o tipo inteiro e vou colocar de novo o tipo inteiro. Então vai ser nesse formato que ele vai ler, vai ser dois números inteiros, correto? E bom, eu coloco agora o endereço aqui no 1, dou uma vírgula e vou colocar um no 2, correto? Ele vai ler esses dois números, certo? E como que eu faço para que esses dois números virem a soma? Bom, eu digo que a soma vai ser igual a num 1 mais num 2, correto? Correto, isso aqui deve funcionar. Então eu posso imprimir a variável do tipo inteiro, né, int, soma. Perfeito? Bom, é isso. Vamos executar o código vendo o que que dá. Eu quero somar 2, então eu vou colocar 2 aqui. E eu quero somar 2 com 2. Então, ele me deu 4, né? Esse é o nosso programa, né? Se eu colocar outros números, então eu quero somar 5 com 5, tem que dar 10. 10, perfeito, certo? Então, terminamos o código. E, bom, é isso, né? Esse é o nosso primeiro programa. Bom, a gente não vai avançar muito aqui, por conta que senão a nossa aula vai ficar muito grande. Então tenha em mente que existem esses três tipos básicos de dados, que são o int, o float e o char, mas gravam basicamente o int e o float para números e o char para caracteres. A gente vai avançar no char mais para frente, né? Então, esses são os tipos de dados. Isso aqui é como se declara uma variável. Isso daqui é como você lê uma variável, então é o input do nosso programa, a nossa entrada, e esse daqui é o nosso output do nosso programa, certo? Então, bom, o único jeito de você aprender mesmo é com a prática, né? Então, se eu fizer um programa de soma aqui agora, por que que você não faz uma subtração, certo? Então, é basicamente esse mesmo processo. Qualquer dúvida, pode deixar, pode mandar lá no Classroom ou mandar um e-mail para a gente. Isso aqui foi só uma introdução e espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima. Abraço!